Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. As mulheres juntas, rogai. Nós homens, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Todos nós juntos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomem comigo livro de Isaías, capítulo 40, versículo 9 e seguintes. Isaías 40, 9 e seguintes. Porque enquanto nós estávamos orando, a figura, a imagem que o Senhor me mostrava, era de Jesus, pastor, com uma ovelha nos ombros, bem no seu colo, e andando, e ao lado dele, atrás dele, muitas ovelhas. E elas iam pulando, e todas elas se comprimindo para estarem mais perto de Jesus, mais próximas de Jesus. Isso confirmou que o que o Senhor quer dizer para nós é o que está aí. Isaías 40, 9. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá, todos, eis o vosso Deus. Mais forte, eis o vosso Deus. Continua, eis o Senhor Deus que vem com poder. Continua junto, vamos juntos. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras do seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Palavra do Senhor. Meus irmãos, tudo isto é real, tudo isso é verdade, porque tudo isso está acontecendo nos nossos tempos. É o que está sucedendo nos nossos tempos. E o Senhor manda a nós subir a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião, quer dizer, a todo o povo de Deus. Elevai com força a voz, e elevar com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio. E diga comigo, sem receio, sem medo, sem temor, sem nenhuma timidez. Porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez, muito menos de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de coragem, de entusiasmo. Por isso, Senhor, eu quero realizar essa tua palavra. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova. Elevai sem receio a voz. Dizei ao povo de Deus: eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Meus irmãos, esta é a grande missão que nós recebemos do Senhor: anunciar ao povo de Deus, anunciar àqueles que são do Senhor a boa nova.
A boa nova. E qual é essa boa nova? Eis o vosso Deus. Graças a Deus o Senhor está no meio de nós. Graças a Deus o Senhor está operando no meio de nós. Graças a Deus o Senhor está realizando as suas obras, as suas maravilhas no meio de nós. Mais do que nunca o Senhor está conosco. E além disso, nós precisamos apontar o Senhor, mostrar o Senhor, mostrar quem é o Senhor, quem é o verdadeiro Senhor. Porque nós já estamos vivendo aqueles tempos de que fala o Evangelho, de que fala o Apocalipse, de que falam as cartas de São Paulo, especialmente a carta aos Tessalonicenses, que fala a carta de Pedro. Nós estamos vivendo esses tempos em que estão surgindo muitos falsos profetas e eles estão apontando outros cristos. Hoje, descaradamente, todos esses tipos de filosofias e de religiões que se coligam numa única coisa chamada Nova Era, mas que tem 1000 facetas, estão, e a palavra é essa, descaradamente mostrando outros cristos e prometendo outros cristos e dizendo da chegada de outros cristos, de outros messias. A coisa já não é mais velada, a coisa hoje já é pública. Eu digo para vocês, aqui como irmão, eu sei que a gente sente mal ouvindo uma coisa dessas, mas nós temos que saber o que está acontecendo. Neste ano, no início das aulas, um professor aqui da nossa região do Vale, falando aos seus alunos, dizia a eles assim, francamente: eu só posso ser da nova era, dizia ele. Só posso ser da nova era. Porque já está se abrindo um novo horizonte para a humanidade e nós não podemos ficar retrógrados para trás. Eu só posso ser. E digo para vocês, vocês só podem ser da nova era. E afirmava esse professor, porque não houve coisa que mais segurasse a história, que freasse a história do que Jesus Cristo. Disse assim francamente, na lata: não houve ninguém que freasse tanto o caminho da humanidade, o progresso da humanidade, do que Jesus Cristo. Jesus Cristo e o cristianismo e a igreja. É só ver a história, é só ver o que aconteceu na Idade Média, é só ver o que tem acontecido com a igreja, dizia ele, para perceber como o que o cristianismo trouxe para o mundo foi frear, foi segurar, foi impedir o progresso, a caminhada. Mas ele dizia: felizmente agora se abre para a humanidade um novo descortínio, um novo horizonte. E dizia ele: nós só podemos aderir a essa nova era e só podemos rejeitar esse Jesus Cristo, rejeitar a mensagem desse Jesus Cristo, rejeitar o moralismo desse Jesus Cristo, rejeitar a noção de pecado desse Jesus Cristo, falando isso descaradamente numa faculdade conhecida aqui na nossa região. Claro, as coisas logo se mostram claras, porque esse mesmo professor dizia, em seguida o que ele estava dizendo: eu sou liberal e só posso ser liberal porque o que mais a pessoa humana anseia é a liberdade. Então, quanto à aula, também eu sou liberal. Eu estou aqui para dar a minha aula, dar a minha matéria, mas vocês são livres. Se vocês querem ficar na aula, fiquem. Se vocês não querem ficar, não fiquem. Venham, respondam a chamada, mas vocês são livres, façam o que quiserem. Na escola pode namorar. Até dizia assim, toda sem vergonhice: se vocês quiserem fazer sexo no fundo da sala, podem fazer livremente.
E acrescentava, também porque vocês já foram tão reprimidos, o cristianismo já reprimiu tanto, a religião já reprimiu tanto, que hoje vocês jovens precisam dar largas, e se quiserem namorar, se beijar no fundo da sala, liberdade, eu sou liberal. E acrescentava, até se quiserem fazer sexo no fundo da sala, não tenho nada com isso. Vocês logo percebem que o joio não consegue esconder aquilo que ele é. Mas, gente, o que eu estou querendo colocar bem claro é que hoje as coisas estão claras, desavergonhadas. E aí que está, nós que pela graça de Deus somos do Senhor, que temos Jesus como Senhor e Salvador, precisamos unir-nos a Ele, agarrar-nos a Ele, e a palavra é esta, agarrar-nos a Ele, sermos dele para valer, devotar-nos ao Senhor, e a palavra é essa, devotar-nos ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, investir a nossa vida no Senhor, lutarmos por esse Jesus, amarmos esse Jesus hoje rejeitado. E o que estão fazendo atualmente, de dizer descaradamente, gente, já fizeram pior antes, minando os fundamentos da mentalidade, das estruturas, dos meios de comunicação. Eles agora estão falando descaradamente porque já minaram por baixo, e já deixaram a mentalidade, e já deixaram toda a infiltração. É por isso que nós que somos do Senhor não podemos mais brincar em serviço, não podemos ser pessoas pulando nos dois galhos da forquilha. E mais ainda eu quero dizer a vocês, nós precisamos unir-nos. É certo que aquilo que o Nelsinho estava fazendo era inspirado, era uma ação simbólica, profética, era uma ação profética que ele estava fazendo, dizendo, não fiquem sós, não fiquem sós. Se você ficar só, você vai ser como Pedro, que acabou negando o mestre. Se você ficar só, você vai ser como Judas, que acabará matando a vida de Deus dentro de você. Certamente o Nelsinho não tinha o alcance de tudo aquilo que Deus falava profeticamente pela boca dele. Porque na verdade, gente, agora a coisa está assim. E eu alerto você, não somente não esteja só, mas também não admita unir-se a grupinhos separados. Porque mais do que nunca nesses tempos, nós precisamos nos unir numa única e só igreja, a igreja de Jesus. Nós temos que realmente nos amalgamar, e a palavra é essa, numa única e só igreja, porque eu quero dizer a você, não há outra maneira de unir-se a Cristo nesses tempos, a não ser unir-se à igreja. Vem cá, Nelsinho, dá para eu me unir ao Nelsinho? Ele mandou a gente se abraçar. Se eu pego apenas a cabeça, bom, eu fico com a cabeça e não quero saber dos seus braços, nem das suas pernas, muito menos dos seus pés, não quero saber de jeito nenhum. Bom, a cabeça tudo bem, eu estou bem com a cabeça, né? Mas com o corpo não quero saber desse corpo, não quero, chuto. Gente, dá para ser assim? O que é que Paulo diz claramente? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo é o corpo do Senhor, em que o Senhor é a cabeça e nós somos os membros, e cada um de nós somos os membros do mesmo Cristo. Então o único jeito de eu abraçar o Nelsinho não é abraçar a cabeça, não. Já percebeu que negócio desajeitado? Até precisa de uma cadeira para eu poder subir, para poder abraçar, para eu poder abraçar a cabeça, para poder abraçar a cabeça dele. É ou não é desajeitado isso? E é desajeitado porque não é assim não. Você abraça o Nelsinho, abraçando o corpo inteiro dele. Você abraça Jesus, abraçando o corpo inteiro dele. É o corpo inteiro dele. E para você receber um abraço gostoso, você precisa deixar-se abraçar pelo corpo inteiro de Cristo. Pelo corpo inteiro de Cristo. Há partes não muito boas do corpo do Nelsinho. Desculpa, até se eu tirasse o sapato dele e a meia dele, talvez não fosse uma parte muito bonita.
Gente, assim como não existe corpo que tenha todas as partes perfeitas e boas, o próprio São Paulo diz: o corpo é o corpo. E você deixa cortar os seus dedinhos, você deixa cortar os seus pés, você deixa cortar as suas pernas, você deixa? Você deixa cortar os pés do seu filho, as mãos da sua filha, você deixa? Claro que não. Você deixa cortar os membros da sua mãe? De maneira alguma, de maneira alguma. E é isso que eu quero dizer a vocês. Nós nesses tempos precisamos amar a Cristo. E não existe um Cristo que não seja o Cristo completo, o Cristo total. É o Cristo cabeça e o corpo, e o Cristo corpo. É o Cristo cabeça e o Cristo igreja. O Pai uniu de tal maneira Cristo a sua igreja, de maneira que eles são um só, um só. Não dá para ser de Cristo sem ser da igreja, como não dá para ser da igreja sem ser de Cristo. Deus lhe pague. Eu quero dizer a você: não fique só. Não fique sozinho. E gente, a grande tentação é a gente se unir a pequenos grupos. Porque se a sua mãe está doente, o que é que você tem que fazer? E se você não vai socorrer a sua mãe, dá vontade de dizer aquele palavrão que a gente não gosta de escutar: filho da que você é, embora ela não seja. Porque você, em vez de ir socorrer a sua mãe, você está criticando a sua mãe, você está até mesmo se opondo à sua mãe, reclamando, se revoltando contra a sua mãe, desprezando a sua mãe. Não é o contrário. Se a sua mãe tem doenças, se a sua mãe tem falhas, até isso é doloroso. Acontece às vezes da mãe da gente ficar neurótica, até a mãe da gente ficar ruinzinha da cabeça e precisar de um sanatório. Mas é sua mãe ou não é sua mãe? Você socorre ou não socorre essa sua mãe? Você faz ou não faz tudo para sarar a sua mãe, para sanar, para curar a sua mãe? Claro, esta é a sua obrigação de filho. Essa é a sua obrigação de filho desalmado, filho que não ama a sua mãe. E mãe é mãe. Assim como não existe mãe sem defeitos, não há igreja sem defeitos. Não há igreja sem defeitos. E não venha com historinhas, não. Vamos pela palavra. Vamos pela palavra. Qual é a única igreja de Cristo? Pega comigo Mateus capítulo 16, versículo 16. Evangelho de São Mateus capítulo 16. Não perde lá atrás o Isaías, não. Mas pega comigo agora Mateus 16. A gente pode começar lá no começo do versículo 13. Mateus 16, 13, para unir tudo. Você conhece bem essa passagem, mas é bom recordar. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, leiam todos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam todos: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: todos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu bem forte agora: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Graças a Deus, Pedro teve esta graça. Pedro chegou a este ponto e ele pôde proclamar: tu és o Cristo. Em outras palavras, a palavra Cristo é a mesma palavra Messias, só que Cristo é no grego e Messias é diretamente do hebraico. Então tu és o Messias esperado pelo nosso povo. E não és apenas o Messias, és muito mais do que o Messias. És o Messias sim, mas és o Filho de Deus vivo.
És o Filho de Deus vivo, és o Messias esperado. E agora nós estamos sabendo que esse Messias que és tu, Jesus, é também o Filho de Deus vivo. Repete comigo, juntos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Repete: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a carne, não foi a inteligência dele, não foi a inteligência humana dele que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, leia comigo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete isso: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a igreja de Cristo? É a igreja firmada sobre a pedra que é Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E continua Jesus dizendo, leia comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está claro ou não está claro? Gente, vamos ser coerentes. A igreja viveu isto durante 1000 anos, passou 1000 anos, entrou pelo 1100, pelo 1200, pelo 1300. Será que só depois disso é que se descobriu que durante mais de 1000 anos a igreja se enganou? Que a igreja de Cristo não era aquela, que tinha que aparecer um Martinho Lutero para dizer que a igreja de Cristo não era aquela, que Pedro não tinha nada que ver, e que os sucessores de Pedro não tinham nada que ver. Porque vamos ser coerentes, Deus não é um Deus que faz continuidade. De onde que você vem? Você vem do seu pai e da sua mãe. E o seu pai veio de quem? Do seu avô, o pai do seu pai. E o seu avô de quem veio? Do seu bisavô, o pai do seu avô. E o seu bisavô veio de quem? Do pai dele. E não é uma sucessão de vida. Gente, a igreja é vida, e a igreja se faz em sucessão. A igreja não é como é que a gente diz isso? Democracia. A igreja não é feita pelo povo, não. A igreja vem do alto, a igreja vem do alto, a igreja vem do céu. Ela não é democracia, não é a igreja popular, não é a igreja do povo, não é a igreja que vem do alto, é a igreja de Jesus, que se estabelece no povo de Deus, que se realiza no povo de Deus, mas que vem do alto, e que por vontade de Jesus teve um chefe, e tem um chefe, e precisa de um chefe, e precisa de um pastor. E veja bem, eu sei que Jesus é o chefe supremo da igreja, mas o próprio Jesus escolheu Pedro. Está aqui essa passagem: tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e chaves do reino dos céus é chave do reino dos céus. E Jesus explica: o que ligares, o que abrires ou fechares na terra será aberto ou fechado no céu. O que desligares, abrires ou fechares na terra será desligado no céu, aberto ou fechado no céu. Jesus passou para ele a autoridade. Sempre na Bíblia, chave indicou autoridade, abrir e fechar indicou autoridade. Jesus passou para ele a autoridade própria dele, de Messias, de Filho de Deus. A ele e aos seus sucessores, porque a igreja precisava de um pastor, e o pastor é visível. Ovelha precisa de pastor visível.
que ela veja, que ela sinta. E Jesus foi coerente. Jesus foi coerente. O Pai deu a ele um rebanho. Esse rebanho precisava de pastor. Claro, o pastor dos pastores era Jesus. Mas Jesus voltou para o Pai, e a igreja continuaria por todos esses séculos. Ela precisava de um pastor, ela precisava de um pai. E Jesus o deu. Tanto assim que depois da ressurreição, veja bem, o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, Jesus disse a ele: tu me amas, Pedro, primeira vez, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro, segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro, terceira vez. E Pedro só pôde apelar: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu errei, que eu sou errado, Senhor, mas tu sabes que eu te amo. E porque, graças a Deus, Jesus sabia que era verdade, que Pedro, com toda a sua fraqueza, Pedro era um fraco. E veja, Jesus escolheu um fraco. Mas não dá para negar que Jesus constituiu Pedro pedra fundamental da sua igreja. E gente, só existe essa igreja. O restante, eu digo para você, foram divisões, foram cisões. O restante foram divisões, foram cisões. Tanto assim que é fruto de protesto. Protesto contra a mãe. A mãe errou. Claro, qual é a mãe que não erra? O próprio Pedro errou. O próprio Pedro errou. Mas o escolhido é o escolhido, o ungido é ungido. E se existem ungidos de Deus, de maneira especial, a igreja de Jesus, ela é ungida. E porque ela é ungida, a unção do Senhor está nela, e a presença do Senhor está nela, e a autoridade do Senhor está nela. Eu não imaginava dizer essas coisas, não imaginava não. Estou dizendo para vocês francamente, como irmão. Mas o Senhor está me impelindo para falar essas coisas. Certamente é porque vocês estão precisando escutar isso. Nesses tempos, nós temos que defender o Senhor Jesus contra todos os ataques daqueles que já estão rejeitando Jesus, que estão mandando rejeitar Jesus. Eu não lhes contei desse professor. Esse professor é uma voz pequenininha ao lado de vozes muito fortes por esse mundo, propagando a mesma coisa. Às claras ou disfarçadamente, há muita gente pregando assim, conduzindo assim. E nós que somos de Jesus, temos que agarrar-nos ao Senhor Jesus, amar o Senhor Jesus, defender o Senhor Jesus, proclamar o senhorio de Jesus e trazer as pessoas para Jesus, de modo especial aqueles que são do Senhor, aqueles que foram batizados, aqueles que são da igreja. Nós temos que trazê-los para o Senhor, para o Senhor. Eu sou obrigado a dizer, não existe um Cristo cabeça. O nosso Cristo, ele não é um monstro. O nosso Cristo é cabeça junto com o corpo, e o Pai quis que o corpo de Cristo fosse a sua igreja. Está claro ou não está claro em tantas passagens da Escritura? O corpo de Cristo é a igreja. O próprio São Paulo atesta o seu corpo que é a igreja que é o seu corpo. Ele diz tanto de um lado como do outro. Não dá para separar Cristo da igreja. Eu quero repetir para vocês, o nosso corpo tem muitas falhas. O nosso corpo tem muitas doenças. Mas eu perguntei para você, porque um membro seu está doente, você corta e joga fora? Porque um membro seu adoeceu, o seu fígado, o seu rim adoeceu, você arranca esse membro e joga fora? Claro que não. Pelo contrário, você trata muito melhor, e você vai ao médico e você faz tratamento e você toma remédios por causa daquele órgão, daquele membro do seu corpo que agora está doente. Gente, é assim com a igreja. Ou dá para você, porque se você tem um corpo que tem falhas, bom, eu vou largar esse corpo, não quero saber desse corpo e vou viver a minha vida. Como é que você vai? Eu vou ser um fantasminha?
Não quero saber do meu corpo, não, esse corpo chato, esse corpo doente, esse corpo que tem dor de cabeça, esse corpo que tem dor de barriga, esse corpo que tem dor nas costas, esse corpo que tem dor nas pernas, tem varizes, que varizes feias, que coisa horrível, meu Deus do céu. Vou largar esse corpo para lá, eu quero viver. De que jeito? De que jeito? É ou não é ilusão? É ilusão, é ingenuidade. Eu estou dizendo para você, a tentação está rondando por aí para separar-nos do único corpo de Cristo. E eu quero repetir, aquilo que Nelsinho fez aqui foi profético. Não fique só, não se isole, do contrário você vai negar Jesus como o próprio Pedro negou. Não se isole, não fique só, do contrário você vai trair Jesus como Judas traiu. E hoje o que a tentação quer é que nós traiamos o Senhor. As incursões do que nós chamamos globalmente de nova era estão tão fortes. E gente, a nossa geração vai encontrar uma perseguição tão grande que se você não estiver ligadíssimo na igreja, ligado na única igreja de Cristo, você vai rodar. E você não vai apenas negar como Pedro negou, você vai acabar traindo como Judas traiu. E o Senhor não quer e eu não quero que nenhum de nós seja traidor, e muito menos, e nem mesmo negador. Pelo contrário, é preciso que eu e você sejamos fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Nesta hora nós só podemos ser fiéis ao Senhor. E aí então, ligado à sua igreja, unido à sua igreja, nesta igreja que teve o privilégio, a graça de receber nesses tempos o derramamento do Espírito Santo. E é graça, gente, é graça receber esse batismo no Espírito. Eu sei, nós encontramos dificuldade, o próprio Jesus encontrou, os próprios apóstolos encontraram, e que dificuldades! E quando os apóstolos encontraram dificuldades, eles romperam? Claro que não, bem ao contrário, se firmaram muito mais em Cristo e na igreja. Eu sei que nos tempos que nós estamos, com esse derramamento do Espírito Santo que o Senhor fez, que é algo muito forte, um derramamento igual a esse, gente, não aconteceu nem no século passado, 800, nem no século passado ainda, 700, nem lá no 1500, nem no 1000, não, um derramamento do Espírito Santo como esse que estamos tendo agora, só aconteceu lá no começo da igreja, em Pentecostes e na igreja primitiva. É claro que a igreja ia estranhar, é claro que os padres íamos estranhar, é claro que os bispos iam estranhar, porque foi algo novo, totalmente novo que Deus fez. E o mais lindo é que Deus começou a derramar o seu Espírito no seu povo mais simples, no seu povo sem grande cultura religiosa, mas o Senhor o fez. E por isso nós tivemos muitas dificuldades, estamos ainda encontrando incompreensão de cá, incompreensão de lá. Nem todo mundo infelizmente tem a mentalidade ágil de aceitar as coisas novas que Deus está fazendo. Porque veja, também os nossos pais são assim. Não é verdade que os pais da gente, que deram a vida pela gente, mas tem uma mentalidade ainda bastante antiquada, muita coisa eles não compreendem, não entendem. Você vai desprezar o seu pai e a sua mãe por causa disso? Seu filho daquilo? Claro que não, claro que não. Você respeita o seu pai, embora ele tenha uma mentalidade talvez muito atrasada, talvez ele não consiga entender as coisas, talvez não consiga compreender as coisas, talvez o seu pai seja ranzinza, a sua mãe seja ranzinza em muitas coisas, mas é o seu pai e a sua mãe também na igreja, gente. Os nossos padres, os nossos bispos, eles são fruto de uma época, são fruto de uma mentalidade, eles já deram a sua vida pelo Senhor. E por isso, como os nossos pais, como os nossos avós, às vezes eles não entendem, às vezes eles são ranzinzas, mas a gente está fiel ao Senhor e respeitoso aos nossos pais, fiéis ao Senhor e respeitoso aos nossos pais. E tenha certeza, quando a gente é respeitoso, quando a gente ama, quando a gente ora, até para um padre idoso, difícil de entender essas coisas novas da renovação, porque foi uma revolução. O que Deus fez conosco pela renovação, gente, é uma revolução.
Quando você é respeitoso e até tem carinho pelo padre, né? Claro que você não vai fazer assim, mas eu estou explicando. Você tem um tal carinho que você faz como você faz com a sua mãe, né? A sua mãe que não compreende certas coisas, que é atrasadinha, às vezes mentalidade curtinha, mas você ama a sua mãe, você acarinha a sua mãe. Se você é carinhoso com o padre, se você é respeitoso com o padre, se você sabe até ceder em certas coisas, se você sabe unir o novo com o antigo, porque o antigo tem coisas preciosas. Eu já gravei e vou continuar a gravar, e no fundo de várias músicas minhas aparecem, graças a Deus, as músicas tradicionais, como Tão Sublime Sacramento. Como é que é essa última? O fundo que tem: cantemos ao amor dos amores, cantemos ao Senhor. Lembra disso? De 1800 e não sei quanto. Se você sabe unir o antigo com o novo, a riqueza do antigo com a riqueza do novo, porque a verdade é essa: assim como o antigo tem muita sucata, o novo tem muita sucata. Não pense que o novo que nós temos é só precioso, é só ouro, não. Daqui a pouco vai se ver que o nosso novo, infelizmente pela parte humana, tem muita sucata. Se você sabe pôr de lado a sucata do novo e do antigo e unir as riquezas do novo e do antigo, gente, que beleza! Você vai conquistar o padre mais tradicional da sua igreja, da sua paróquia, para as coisas que o Senhor está fazendo. Você não vai converter o padre para a renovação, nem converter o padre para você, não. Você vai realmente fazer com que o padre demonstre todo o amor e apreço que ele tem pelas coisas do Senhor, e ele que reconhece as riquezas do Senhor no antigo, do tempo que ele viveu, ele vai reconhecer também a riqueza do Senhor no novo que o Senhor está fazendo, que ele não estava entendendo até agora, mas que pelos frutos ele começa a entender, e esse padre também se rende, e esse padre também adere, e as coisas mudam, e vai ser o nosso pai velhinho, mas cheio de amor, cheio de atenção, que vai orar por nós, que vai nos incentivar, que vai nos amar, que vai nos trazer a Eucaristia, que vai nos trazer o perdão dos pecados, que vai nos trazer o perdão dos pecados como nós precisamos, que vai nos incentivar, que vai nos colocar nos caminhos de fidelidade ao Senhor, porque nós não provamos a fidelidade que eles provaram. E a vontade do Senhor vai acontecer, uma igreja renovada. Gente, renovação é renovação. Você sabe que existem operações plásticas que mudam bastante o nosso rosto. Pessoa que tem uma orelha grandona, um nariz esquisito, uns lábios esquisitérrimos. Isso tudo pode se mudar. Mas o que você faz? Você renova ou você corta fora a cabeça e joga fora? Claro que não, ninguém pega a cabeça, ninguém pega a cara e joga fora. Pelo contrário, você renova. O que Deus quer fazer é uma igreja renovada. O que não é bom, o que não é bonito, o que não é certo, o que não é do Senhor, o próprio Senhor cuida para que seja renovado. Se o nariz não está agradando você, você corta o nariz e fica sem nariz? Claro que não. Você renova o seu nariz. Não é deixando a igreja, não é fazendo narizes à parte. Tem muita gente por aí fazendo nariz à parte. Os narizes à parte não vão salvar a ninguém. Eu quero repetir, os narizes à parte, as orelhas à parte, não vão salvar a ninguém.
O que o Senhor está querendo é uma igreja renovada, de face renovada, de semblante renovado. E o Senhor é poderoso para fazer isso. E Ele está fazendo pelo seu Espírito. Eu acho que eu já falei demais. Você já se convenceu? Diga comigo: Senhor Jesus, essa é a minha missão hoje. Subir a uma alta montanha e proclamar a boa nova. Levantar sem receio a voz e anunciar a boa nova. E a boa nova é essa: eis o vosso Deus, eis o vosso Senhor, eis o vosso Cristo, o único Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que Pedro proclamou. Esta é a minha missão, Senhor. E o Senhor me está ensinando que não existe um Cristo sem a igreja, porque o Pai quis que tu, Jesus, fosses a cabeça da igreja, da qual ela é o corpo. Sim, Jesus, eu quero te anunciar, mas eu preciso anunciar a igreja. Eu quero te abraçar, mas para te abraçar, Senhor, eu preciso abraçar a igreja. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te defender, Senhor. Eu quero te proclamar, Senhor. Mas para fazer isso, eu preciso amar a igreja, que é o teu corpo, da qual tu és a cabeça. Eu preciso defender a igreja, porque defender a ti é defender a igreja. Defender a igreja é defender a ti, Senhor. Eu preciso me unir a ti, me unindo à igreja, sendo um com a igreja, porque o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e unicamente contra a tua igreja é que as portas do inferno não prevalecerão. Eu creio, Senhor, e por isso eu quero ficar com a tua igreja. O Senhor disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu quero ficar dentro desta igreja, unido vitalmente a esta igreja, como os meus membros estão ligados vitalmente a mim. Eu quero estar ligado a essa igreja, como os ramos estão ligados vitalmente à videira. Tu és a videira, Jesus. Nós somos os ramos que são os ramos que é a tua igreja. Eu não posso estar desligado de ti. Eu não posso estar desligado da tua igreja. Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a ti. Eu quero ser o teu defensor nesses tempos difíceis, em que te rejeitam, e eu não posso defender-te, Senhor, se não estiver ligado, unido à tua igreja, que é o teu corpo, a única igreja que tu proclamaste. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, eu quero ficar com a sua igreja, aquela que o Senhor proclamou, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja
Está ou não está aprovado pela palavra de Deus? Eu quero que você repita para valer se você acreditou nisso. Está ou não está aprovado pela palavra de Deus? Então aplauda, então aplauda. Vamos retomar lá atrás onde nós estávamos. Isaías 40. Nós já lemos: subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá. Leia agora comigo: eis o vosso Deus. Continuando, versículo 10. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. 11. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Gente, esta é uma palavra profética, claro, do profeta Isaías, e uma palavra profética que está se realizando agora nos nossos tempos. E não sei se você já verificou que muitas profecias do Antigo Testamento não se realizaram até agora, estão se realizando nestes tempos. Alguns pensam que todas as profecias se realizaram na primeira vinda de Jesus. Não, é engano. Quanto mais a gente estuda a Bíblia e compara com os acontecimentos antigos e os atuais, a gente percebe. E esta palavra ainda não se realizou, porque a primeira vez o Senhor não veio desse jeito, com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço da sua vitória, faz-se preceder pelos frutos da sua conquista. Porque quem é que vinha assim naquele tempo? Eram os generais vitoriosos, eram os reis que voltavam vitoriosos de uma batalha. Quando um general voltava vitorioso de uma batalha, Davi foi assim. Eles voltavam desse jeitinho aí. Eis o Senhor Deus que vem com o poder, estendendo os braços soberanamente. Os reis vinham, os generais vinham, estendendo os braços assim, e cumprimentando o povo, né? E mostrando para o povo a vitória dele. Os dois braços levantados, eu não posso levantar os dois por causa do microfone, né? Levantava os dois braços, abanando para o povo, e todo o povo hosanava o vitorioso, o rei, o general que havia vencido. Aqui está anunciado que o Senhor virá assim, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço da sua vitória, faz-se preceder pelos frutos da sua conquista. Na frente do rei vencedor, na frente do general vitorioso, vinham os reféns, vinham os tesouros que eles haviam pegado do povo vencido, que eram os frutos da conquista. E o general, o rei, vinha atrás daquele cortejo. Até os que foram reféns, os que foram escravizados, vinham na frente. Gente, Jesus está vindo assim. Na sua primeira vinda, ele veio como Salvador. Por isso ele veio humilde, simples, pobre, nascendo numa manjedoura. Mas agora, na segunda vinda dele, ele virá deste jeito. Ele virá desse jeito, como rei, como soberano. Leia comigo o versículo 10. Eis o Senhor Deus que vem com poder. Repete bem forte. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória, faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Os inimigos de Deus, todos esses que estão dizendo que virá um outro Cristo, porque esse primeiro Cristo, dizem eles, foi um fracassado. Até eles dizem zombando: veja, como é que pode ser um Messias, alguém que morreu na cruz?
O Cristo, o Messias, só pode ser vitorioso e só vitorioso. E dizem: vocês cristãos se enganaram. Vocês pensaram que o Messias, o Cristo de vocês, podia ser um homem vencido, um homem fracassado, que morreu na cruz, vítima do seu próprio povo. E eles dizem: não, o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, ele só virá vitorioso, e só terá vitórias, e só será aceito por todos, universalmente aceito, e será aquele que vai presidir o mundo inteiro, que vai comandar o mundo inteiro. Este é o Cristo verdadeiro que virá. Vocês se baseavam num Cristo fracassado. Deus me perdoe, que o Senhor Jesus tire da nossa mente e do nosso coração tudo isso, porque é doloroso você até ter que recordar essas coisas. Mas, gente, eles estão dizendo isso, eles estão escrevendo isso, eles estão agindo assim. E se não falam, eles fazem. E se não escrevem, eles realizam. Então, os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus, aqueles que já se uniram ao anticristo, estão esperando a vinda do anticristo, porque na verdade será o anticristo. O Cristo que eles estão prometendo é o anticristo, que vai se ostentar como se fosse o Cristo, mas ele é o anti. Os inimigos de Deus pensam que vão vencer, e que o Cristo deles, que é o anticristo, será o vitorioso. Não, pelo contrário. Até agora o Senhor suportou, até agora o Senhor aguentou, mas é a própria palavra dizendo: eis o vosso Deus, eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória, vai-se preceder pelos frutos da sua conquista. Gente, eu quero mostrar mais uma passagem. Passa 2 páginas na frente e vai para Isaías 42. Lá no versículo 13, Isaías 42, 13. Tal como um herói o Senhor avança. Gente, isso já está acontecendo. Tal qual um herói o Senhor avança. Como um guerreiro, ele desperta o seu ardor, lança seu grito de guerra, como um herói que afronta seus inimigos. E ele diz, preste bem atenção: muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo e me contive, mas agora grito como uma mulher nas dores de parto, minha respiração se precipita. Vou devastar montanhas e colinas, secar toda a vegetação, transformar os cursos de água em terras áridas e fazer secar os tanques. Aos cegos farei seguir um caminho desconhecido, por atalhos desconhecidos eu os encaminharei. Mudarei diante deles a escuridão em luz e as veredas pedregosas em estradas planas. Todas estas maravilhas eu as realizarei, não deixarei de executá-las. Retrocederão cheios de vergonha aqueles que se fiam nos ídolos e que dizem às estátuas fundidas: sois nosso Deus. Gente, o nosso Jesus já está realizando isso. E ele declara aqui com toda a clareza: tal qual um herói o Senhor avança. É o versículo 13. Como um guerreiro, ele desperta o seu ardor, ele lança seu grito de guerra, como um herói que afronta seus inimigos. Jesus já está assim nessa situação. E ele mesmo declara, versículo 14: muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo e me contive. E por quê? Esperando a nossa conversão, e esperando a conversão dos nossos. Por que é que Jesus não veio ainda como o rei, como o Senhor, como o triunfador, como o guerreiro, para aniquilar os seus inimigos? Jesus não veio ainda porque ele está esperando a nossa conversão e a conversão dos nossos. É só por isso que ele ainda não se manifestou com todo o seu poder. Por isso que até agora ele guardou silêncio, ele permaneceu mudo e se conteve. A palavra é essa: eu me contive, disse o Senhor. O Senhor esteve se contendo. Ele queria ir, ele precisava ir, mas ele se continha por amor, por misericórdia, para que nós e os nossos
fossem salvos. Mas ele mesmo diz: mas agora eu grito como mulher nas dores do parto, porque nas horas do parto não dá mais para segurar. Com todo respeito, eu digo às mulheres: é verdade ou não é? Na hora do parto, nas horas que as dores de parto já estão, ninguém consegue segurar. Não há mulher alguma que consiga segurar. Da mesma forma, o Senhor disse: até agora eu me contive, mas agora eu grito como mulher nas dores de parto. Minha respiração se precipita, e Ele vai entrar em ação, e Ele vai entrar em ação, e eu anuncio, e você anuncia comigo: o Senhor vencerá. Diga comigo: o Senhor vencerá. O Senhor será vitorioso. Os inimigos de Deus pensam que vão destruir Jesus Cristo, anunciando um outro Cristo, mas nós temos a certeza: Jesus é o vencedor. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua proclama, para a glória do Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Não existe um outro Cristo, não existe um outro Messias, em nenhum outro há salvação. Só em Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que nasceu por nós, aquele que viveu por nós, aquele que morreu por nós, que não foi um fracassado, mas que foi um vitorioso, que em obediência ao Pai deu todo o seu sangue para a nossa salvação. Em nenhum outro há salvação, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nada mais há salvação, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não é fracasso, a cruz é salvação, a cruz é vitória, e nós cremos nessa vitória. Os outros não entendem, os outros não são capazes de entender, mas pela fé nós entendemos, pela fé nós aceitamos, pela fé nós proclamamos. É só em Cristo que há salvação, e a sua salvação Ele a conquistou pelo preço do seu sangue, morrendo por nós na cruz. A cruz de Cristo não é fracasso, a cruz de Cristo é salvação. E os demônios, diga comigo: e os demônios, e todos os inimigos de Deus vão ter que se dobrar diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus e a cruz de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra, os príncipes desse mundo, os reis desse mundo, os governadores desse mundo, os sábios e intelectuais deste mundo hão de se dobrar, porque toda a terra se dobrará ao nome de Jesus. E os próprios infernos, e o próprio Lúcifer, e os seus anjos rebeldes haverão de se dobrar diante da cruz de Jesus, porque só na cruz de Jesus existe salvação. E nós ficamos com este Jesus, e nós ficamos com essa igreja de Jesus, e nós proclamamos essa vitória de Jesus, porque o Senhor já está vindo, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Mais forte: Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Fique em pé. Já aplauda desde agora esta vitória do Senhor. Vitória. Sim, tu reinarás. A cruz,
tu nos salvarás. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.